bem-vindo à nossa maratona de lives nesta quarta-feira, dia 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer. O Grupo Oncoclínicas promove uma série de lives ao longo do dia, está promovendo, né, essa série de lives com oncologistas de todo o Brasil para tirar dúvidas e dar orientações aos pacientes oncológicos sobre os cuidados com a Covid-19 neste momento que a gente enfrenta aí de pandemia. Então, vamos mandar perguntas, esclarecer dúvidas, participar. Estamos aqui, eu sou a Gisele Vitória, eu vou conversar agora com a doutora Andréia Farias, com a doutora Gabriele Scatolin, com a doutora Cláudia Otaiano, estão em Brasília, no Grupo Oncoclínicas em Brasília. Boa tarde, doutora Andréia, doutora Gabriele, doutora Cláudia, tudo bem? Boa tarde, Gisele, tudo bem? Obrigada. Eu queria começar com uma pergunta sobre as impressões pessoais, enfim, o que vocês estão vivendo pessoalmente hoje na linha de frente aí das clínicas em Brasília, com a mudança de rotina nos tratamentos dos pacientes oncológicos. Então, gostaria de iniciar a nossa conversa com esse depoimento pessoal de cada uma. Vamos começar com a doutora Andréia. Doutora Andréia, o que a senhora pode contar aí dessas últimas 3 semanas de pandemia que a gente tem enfrentado no Brasil inteiro e também aí em Brasília? Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Então, ainda bem que a gente está num grupo que nos fortalece e nos orienta e nos dá uma possibilidade de discussão. A chegada dessa pandemia, né, até como o Carlos falou hoje, Carlos Baez, nos reuniu mais, a gente se encontra todas as noites, a gente tem uma reunião nacional, né, onde todos os RTs estão juntos e a gente discute o problema. A partir daí, a gente traz as informações que já estão sendo utilizadas em outros países, no Brasil também, e a gente tenta adaptar a clínica. Para a gente foi, claro, como outros falaram, né, a gente está acostumado com isso, a gente sabe das outras epidemias, mas nunca num grau e numa proporção tão grande. Mas a gente se adaptou bem, tem se adaptado, o grupo dá toda estrutura para a gente, estrutura técnica, uma estrutura de insumos. A gente vem se reunindo e vem capacitando a nossa equipe para atender melhor e com segurança os pacientes. Então, está sendo uma experiência dolorosa, no sentido de que a gente está vivendo tudo isso, e está vendo as mortes, está vendo as pessoas sofrendo, mas, por outro lado, é um momento de crescimento. Eu acredito que em toda crise a gente tem uma oportunidade de crescimento e a gente melhora os nossos processos. Acho que a gente tem aprendido muito. Então, a cada dia a gente toma novas resoluções baseadas no que a gente vê, né, no mundo inteiro, na literatura. Nessa reunião, a gente consegue trazer a diretriz melhor para o grupo, né? E até hoje eu acho que a gente tem dado para os pacientes e para os colaboradores e para todo o corpo clínico uma sensação que a gente está indo no caminho certo e com segurança. Então, eu vejo que é difícil, a gente vai passar ainda aí mais uns 2 meses com muita preocupação e com muitas contingências, mas está sendo importante esse crescimento durante esse período. Obrigada, doutora Andréia. Doutora Cláudia, como que a senhora poderia complementar aí essa experiência que vocês estão vivendo em Brasília, aí na rotina com os pacientes, como está sendo? Boa tarde. A doutora Cláudia, a gente não está te ouvindo. Oi, ainda não. Eu vou passar, então, aqui a pergunta para a doutora Gabriela, enquanto a doutora Cláudia resolve aí rapidinho o áudio dela. Doutora Gabriela, como está sendo essa vivência em Brasília, aí dessas primeiras semanas aí de pandemia da Covid-19?
E acho que a gente teve um problema técnico aqui também com a doutora Gabriele. Doutora Andréia, vamos conversando então, enquanto elas conseguem ajustar aí o áudio. Vou seguir aqui com a doutora Andréia enquanto a gente ajusta. Doutora Andréia, enfim, além desse momento aí que a senhora já relatou, como é que a senhora tem visto a questão da importância de se informar os pacientes da importância de não serem interrompidos os tratamentos nesse momento aí de muito dilema em relação aos deslocamentos de casa? Imagino que muitos pacientes tenham essa dúvida, né? Já que a quarentena é uma recomendação e, naturalmente, os tratamentos, muitos dos tratamentos precisam de deslocamento, né? Como é que a senhora tem lidado com essa angústia dos pacientes em relação a isso aí em Brasília? Gisele, a gente se prepara todo dia, né? E a gente vem com uma abordagem para esse paciente. Então, o que a gente procurou fazer dentro do grupo? A gente liga para esse paciente que tem um agendamento próximo de até 2 dias, vê como ele está e sente como esse paciente vai estar do ponto de vista emocional. Se ele está tranquilo, se ele tem uma programação de quimioterapia, ele deve fazer essa quimio. Ele só não vai fazer se realmente ele tiver um sintoma infeccioso. Pode ser uma gripe, mas poderia ser qualquer outra coisa. Então, o que eu vejo a gente está tentando abordar esse paciente no dia anterior, por exemplo, a todos os pacientes que estão com agendamento de quimioterapia. Se o paciente ele está bem, a recomendação é que ele venha fazer quimioterapia. Se ele tem algum episódio febril ou algum sintoma gripal, ele fica em casa e o médico assistente dele liga para ele e conversa. De uma maneira geral, a gente não quer que interrompa o tratamento, né? A gente, nós oncologistas, terapeutas, hematologistas, entendemos a necessidade de se continuar o tratamento. Então, a gente está tentando, através da mídia, conversando com esses pacientes por WhatsApp, disponibilizando para eles uma teleconsulta, para que eles se sintam mais confiantes, tirem as suas dúvidas e vejam realmente, escuta, né, com a gente ou com o médico assistente do grupo, do médico dele, né? Qual é a prioridade no momento. Esse isolamento, eu preciso ficar isolado, ou eu posso vir até aqui, uma clínica segura, onde toda a parte de segurança está sendo vista e eu estou seguro para vir e fazer meu tratamento, porque o câncer a gente não pode deixar esperar, a gente não pode deixar de atrasar uma quimioterapia por uma questão de segurança física e de uma segurança do que a gente tem que fazer. O ideal é procurar o seu médico, conversar com ele, mas eu tenho certeza que a grande maioria dos oncologistas, hematologistas, radio-oncologistas vão dizer a mesma coisa. O tratamento é a prioridade, a não ser que haja alguma coisa muito insegura para o paciente não vir à terapia clínica ou uma questão mesmo de saúde que não proíba. Mas a recomendação é fazer, e a gente tem feito todo o acesso com o paciente, tem dado toda, assim, procurar o paciente para esclarecer bem, para ele ficar tranquilo e tornando a clínica muito segura, com toda a utilização dos EPIs, com todo o fluxo para o paciente vir e se sentir seguro. Perfeito, obrigada. Doutora Gabriele, como é que está o áudio aí? Está me ouvindo melhor agora? Eu acho que a gente teve algum problema técnico, né? Não consegui começar. Então, vamos bem. Lá. Boa tarde. Eu fiz aquela pergunta sobre a sua experiência aí no dia a dia com os cientes desde que a pandemia começou, e já iniciei também uma conversa com a doutora Andréia e faço a pergunta também da mesma forma: como é que tem sido
o diálogo aí com os pacientes, sobre a importância dos tratamentos não serem interrompidos nesse momento de pandemia, que é natural a questão aí do dilema de deslocamento, né, de sair de casa. Como é que a senhora tem visto isso? Então, essa é uma questão bem importante para a gente conversar, e hoje é um dia muito propício, porque é o Dia Mundial do Combate ao Câncer, né? E eu até estou fazendo um levantamento, por curiosidade, para a gente poder traçar um paralelo entre a epidemia nova, que é a de coronavírus, que é a que existe agora, com a epidemia do câncer, que é uma epidemia que existe há muito tempo e que a gente tem lutado todos os dias na nossa rotina para combater. Então, o Instituto Nacional do Câncer divulga 7,6 milhões de mortes no mundo todo ano. Desses, 4 milhões entre idade de 20 a 69 anos. Então, a gente está lidando com uma doença grave da mesma forma. E essa é a mensagem que a gente tem que trazer sempre para os pacientes, né? O coronavírus, ele é uma novidade, a gente está aprendendo aos poucos a lidar com ele, está tomando todas as precauções para manter os nossos pacientes em segurança, mas o câncer também é uma urgência. A gente não pode esquecer que o câncer não obedece quarentena, que as doenças continuam progredindo, continuam avançando, e que nos últimos anos a gente teve grandes avanços em relação ao tratamento do câncer, muito por causa do acesso aos exames, do acesso ao diagnóstico precoce, dos cuidados que a gente tem com os pacientes. Então, a nossa grande preocupação nessa época de pandemia é que os pacientes fiquem tão assustados que a gente perca a oportunidade de continuar diagnosticando precocemente as doenças, como é o que a gente estava fazendo até então, né? E aí, talvez até ter um prognóstico pior do tratamento do câncer por causa desse atraso todo que pode acontecer. Então, a nossa mensagem aqui em Brasília é que as nossas equipes estão muito, muito preparadas para receber esses pacientes. A gente cercou cursos, treinou funcionários, treinou enfermagem, diminuiu o volume de pessoas na clínica, de outras especialidades. Então, a gente tomou várias medidas para oferecer segurança para os nossos pacientes. Então, isso é uma coisa que a gente quer deixar claro. Não desistam dos tratamentos, não desistam de continuar fazendo medo do coronavírus. O câncer também tem um potencial de gravidade muito grande. A gente não pode esquecer que existem outras doenças graves que não vão parar de acontecer, infelizmente, né? Perfeito. Obrigada, doutora. Doutora Cláudia, boa tarde. Me ouvem dizer. Está super bom agora o áudio, que bom. Então, eu repito a mesma pergunta inicial. Como é que está sendo a sua experiência aí com relação a essas primeiras semanas de pandemia da Covid-19? Como está sendo a rotina com os pacientes? E a sua visão aí em Brasília de como que o impacto da pandemia está transformando rotinas aí com os pacientes. E, obviamente, como já foi comentado tanto pela doutora André como pela doutora Gabriele, a importância dos tratamentos não serem interrompidos nessa fase, sobre o risco de serem impactados os resultados e diagnósticos precoces deixarem de ser feitos, né? O que a senhora diria? Eli, obrigada pelo convite. Eu acho que é de suma importância a gente estar discutindo esse assunto, em especial com o foco do nosso paciente, que é o paciente oncológico. Eu digo que a rotina da gente tem sido modificada de uma maneira muito drástica e muito rápida, não só a rotina profissional, mas a rotina pessoal. Então, todos nós estamos vivendo um momento diferente daquilo que a gente planejava, daquilo que a gente imaginava, do ponto de vista pessoal. E lógico que o impacto disso para o paciente, que já vem em tratamento do câncer, que já vem num momento diferente em relação às expectativas, isso tem um impacto ainda maior. Então, sim, nossa rotina está muito diferente. E, nesse momento, eu acho que a tentativa de toda a equipe oncoclínicas aqui em Brasília é tentar dizer ao paciente que está em tratamento com a gente. Sim, nós temos um contexto diferente do que nós
programamos, imaginamos, mas que, como a Gabriela e a doutora Andréa já citaram, o tratamento do câncer ele deve ser mantido e preconizado, logicamente dentro de todos os cuidados, de toda a atenção que a gente pode ter em relação à possível contaminação com o Covid. De prática, de maneira muito prática, nós temos que nos adaptar a novas estratégias de comunicação. Então, acho que esse é um bom exemplo que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo isso com a telemedicina, com as teleconsultas. Então, eventualmente, algum paciente que não necessariamente precise ser avaliado do ponto de vista de exame físico naquele momento, mas que tenha dúvidas, que tenha angústias, ele está sendo atendido, está sendo cuidado de uma outra maneira que é a telemedicina. A nossa equipe como um todo, de enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, tem se adaptado a essa nova realidade, uma tentativa de cuidar desse paciente da melhor forma possível nesse momento. Perfeito, obrigada, doutora. A gente já está recebendo algumas perguntas aqui. Eu vou endereçar a doutora Andréia aqui. A gente tem recebido, na verdade, muitas perguntas sobre a questão da imunidade, né, nesse momento. E aqui a gente tem uma pergunta da Ilminha Diva, ela é paciente oncológica, e ela diz que briga com a imunidade, brigo com a minha imunidade. Será que sou uma paciente de risco? Ela pergunta, doutora Andréia. A gente tem que avaliar o contexto do momento onde ela está. Se ela é uma paciente que está em tratamento, ou se é uma paciente de tratamento quimioterápico, se ela é uma paciente de tratamento, até da quimioterapia, se ela é hematológica ou se ela é oncológica, se ela está, por exemplo, fazendo alguma droga oral, como hormonioterapia ou imunoterapia. Então, o contexto onde ela se encontra agora é importante. Em relação à imunidade, aí a gente vai, se a paciente está em tratamento, é claro que ela vai ter que ter mais cuidado e ela, além dos cuidados redobrados, né, que a gente fala, porque nós já pedimos para o nosso paciente ficar em casa, evitar aglomerações, evitar ter contato com pessoas doentes. Então, na verdade, eu acho que para a gente, apesar de toda essa tensão e estresse que nós estamos passando, a gente está um pouco mais preparado para atender esse paciente grávido, que é o nosso paciente do dia a dia. E as instruções são praticamente as mesmas, né? Então, ela é uma paciente oncológica, ela está em tratamento ou ela não está? Se ela não estiver, ela tem que fazer as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, né? Do isolamento social, lavar as mãos, passar álcool em gel, evitar aperto de mão, evitar abraços. Se ela é uma paciente em tratamento oncológico, aí ela deve conversar com o médico dela para saber até que ponto, até onde, né, ela pode ir. Mas a recomendação inicial e básica é que ela faça uma proteção como qualquer outra pessoa saudável. Ela tem mais risco, sim, ainda mais se ela estiver em tratamento. Mas, de uma maneira geral, os pacientes que estão em segmento oncológico, como toda a população, deve fazer a mesma coisa que todo mundo, né? Essas medidas preventivas que o governo, que todo mundo está recomendando. Mas a gente não consegue dizer para ela de uma maneira mais específica, porque eu não sei né, qual é o momento do tratamento dela que ela está passando. Se é segmento ou se ela está... São muitos contextos, né, nesse caso, né? Temos aqui uma nova pergunta também da Natália Insuelas. Vou pedir para a doutora Gabriele responder. Ela diz o seguinte: ela faz quimioterapia com medicamento oral, ela tem asma grave, é hipertensa e faz tratamento com corticoide, fez tratamento com corticoide até pouco tempo atrás. Vi que foram autorizadas as teleconsultas. Vocês acham que o mais adequado no meu caso seria a consulta de acompanhamento online? Aí ela pergunta se ela deveria solicitar que um parente buscasse o medicamento oral na clínica.
São muitas dúvidas, assim, um pouco, você vê que ela está angustiada, né, com essa questão. O ponto que ela aborda da telemedicina é um ponto seria relevante. Doutora Gabriele, o que a senhora diria? Eu acho que essa veio para, de certa forma, nos ajudar nesse ponto travado, que é a da autorização em relação à telemedicina, né? A telemedicina é um instrumento que a gente pode usar de uma forma muito positiva, não só agora, durante a epidemia, mas provavelmente depois também, porque a gente não pode ignorar a tecnologia, não pode deixar de entender que a tecnologia está aqui para nos ajudar nessa comunicação com os pacientes. Essa própria live que a gente está fazendo e a telemedicina pode ajudar muito nesse contexto. Então, para pacientes que de um fator de risco, lá, grave, os corticoides que pode prejudicar a imunidade, em tratamento oncológico, então uma associação de fatores de risco, a gente precisa sim fazer uma importante da telemedicina para a telemedicina não exclui o potencial, mas permite identificar os sintomas, identificar a gravidade, observar se o paciente precisa naquele momento, ou se isso pode ser adiado. Então, é um instrumento que está por cima e que ajuda nesse momento de crise. E que, com certeza, vai continuar presente entre os pacientes, depois de né? Qualquer coisa nesse momento que está aproximando e que permitir que eles tenham sigam Obrigada, doutora. A gente está com um probleminha, deu uma picotadinha. Eu queria passar a mesma pergunta, tanto para a doutora Cláudia como para a doutora André, inclusive para ressaltar essa questão da medicina. A doutora Cláudia, o que a senhora diria em relação a esse ponto da paciente Natália? Então, a Natália definitivamente é uma paciente de risco, né? Então, ela tem comorbidades. A gente tem ouvido muito assim, o questionamento de qual é o paciente que está sob risco em se tendo com o Covid. Entendam que o risco de ter a contaminação ele é muito igual para a população geral. Quem menos se expor, menos vai ter esse risco. Quando a gente fala risco, a gente está falando de risco de agravamento dos sintomas e do quadro clínico. Então, quais são esses pacientes de uma forma geral? Os pacientes mais idosos, que a gente tem aprendido da experiência do Oriente, agora dos países da Europa e agora Estados Unidos. Então, os pacientes mais idosos, pacientes com comorbidades cardiológicas, hipertensos, diabéticos, parece que pneumopatias também se incluem nesse grupo e os pacientes oncológicos. A gente tem muita dificuldade ainda do ponto de vista de dados, de dizer o quão de risco é o paciente oncológico. Então, a gente tem séries muito restritas, com poucos pacientes descritos na China, 18, 28 pacientes, as séries maiores. Então, a gente ainda não tem uma certeza do ponto de vista de dados científicos de como que comporta esse paciente. Mas, de uma forma muito prática, a gente entende que o paciente oncológico vai ser dividido em 3 grandes grupos. Um grupo de pacientes que têm o diagnóstico de câncer, mas foram tratados. Fizeram quimioterapia, radioterapia, cirurgia, mas com intervalos mais longos. A gente tem usado aí um cut-off de 30 dias. Então, aquele paciente que já acabou o tratamento, esse, em tese, é um paciente que tem o mesmo risco da população em geral. O segundo grupo é o paciente que está em tratamento, mas que são tratamentos não mielosupressivos. Por exemplo, as hormonoterapias com tamoxifeno, os bloqueios hormonais do câncer de próstata, as imunoterapias, que parece que estão incluídas também nesse grupo. Esse grupo de pacientes também teria um risco muito parecido com o da população geral, então não seria um paciente de maior risco. Agora, um terceiro grupo, que esse a gente vai chamar atenção, que são os pacientes em quimioterapia, sejam elas medicações orais ou endovenosa. Então, este é um grupo de pacientes que provavelmente está sob maior risco, requer mais cuidado, vai requerer mais atenção, mais isolamento, mais atenção por parte da gente, que é a médico ou profissional de saúde. Então, no caso dela, se ela está em quimioterapia oral, sim, ela é uma paciente de risco. A telemedicina é uma excelente ferramenta nesse momento para que a gente, médico, conduza o paciente, tranquilize o paciente, avalie os exames
e se ela tem a disponibilidade de um familiar buscar a medicação, buscar pedidos de exame, essa tem sido a minha orientação particular. Perfeito. Doutora Andréia, a senhora gostaria de fazer alguma consideração nesse caso, nesse ponto? Não, eu acho que a Cláudia e a Gabriela já falaram, como tinha que ser falado, e eu acho que conversar com o médico assistente vai ser a melhor maneira dela tirar essas dúvidas. Tenho certeza que ele vai muito pelo pensamento da Cláudia. Acho que essa divisão que ela colocou os pacientes é o que realmente é o mais que a gente vê, né? Esse paciente, do jeito que ela colocou aí, teria essa conduta também, estimularia ela a conversar e provavelmente ele vai pedir para ela fazer isso, buscar a medicação e aguardar, porque ela pode esperar 1 mês, 45 dias para ser reavaliada presencialmente e temos a telemedicina aí para poder ajudá-la, com certeza. Perfeito, perfeito. Doutora André, aproveitando que a senhora já está aqui, uma pergunta, no caso de um diagnóstico positivo de coronavírus, por um paciente oncológico, qual tem sido a conduta adotada? É a prioridade para tratamento da infecção? Há necessidade da suspensão dos tratamentos oncológicos? Na eventualidade de um resultado positivo, qual tem sido a conduta? Bom, de uma maneira geral, acho que a gente tem que ver onde esse paciente está. Se é um paciente oncológico, como a Claudinha botou aí, numa fase inicial, um paciente que já terminou o tratamento ou está com um tratamento mais tranquilo, que não é mieloablativo, mielotóxico, a gente tem que observar os sintomas dele e se ele estiver bem, ele vai continuar daquela maneira. Se ele está em tratamento quimioterápico e ele é positivo e ele é sintomático, com certeza ele vai interromper o tratamento, passar pelaquela quarentena de 14, ou 21 dias, mas provavelmente 14 dias, vai melhorar e aí depois vai ser feita uma reavaliação para ele voltar ao tratamento dele. Agora, se ele está num momento que a gente chama sem fazer nada, sem tratar, vida normal, como qualquer outro paciente com Covid, né? Isolamento 14 dias, é o preconizado. Se ele vem doente em tratamento e testa positivo, ele vai... Se ele está assintomático, eu acho que tem que ver que momento do tratamento ele está. Se ele, por exemplo, se ele está fazendo uma radioterapia e ele testou positivo, mas ele está durante o tratamento radioterápico, ele não vai parar. Eu acredito que ele continua se ele é assintomático. Se ele for sintomático, não. Como qualquer outra doença no nosso campo da oncologia, a gente para o tratamento e avalia esse paciente, pede exames, vê qual é a gravidade dessa doença, né? E a gente tem que parar, porque o Covid a gente sabe que a evolução dos pacientes, né? Apesar de ser um percentual pequeno que agrava, esse paciente da gente tem muita chance de agravar, então a gente tem que ter muito cuidado com ele. Perfeito, obrigada. Doutora Gabriele, o que a senhora complementaria nessa consideração aí aos casos positivos eventuais que possam ocorrer durante o tratamento oncológico? A Andréia e a Cláudia comentaram muito a questão de dividir os pacientes de acordo com a fase que ele está no tratamento. Isso é uma coisa fundamental para a tomada de decisão. Via de regra, a gente não mantém o tratamento oncológico em vigência de nenhuma infecção, independente de ser Covid ou qualquer outra infecção, a gente não mantém o tratamento oncológico, a gente espera aquela infecção melhorar e depois a gente consegue o tratamento oncológico. O Covid seria da mesma forma. A gente espera a infecção viral melhorar e depois mantém o tratamento da mesma forma. Isso não muda por ser Covid ou não. Os nossos pacientes, todos eles são acompanhados, a gente faz exames para ver se eles não têm infecção, se eles não têm alterações que impedem ele de fazer o tratamento oncológico. E o tratamento só persiste e prossegue se isso for negativo, né? Mas é claro, eu acho que já foi muito bem explicado aqui que depende muito da fase que o doente está em relação ao seu tratamento. Os que já estão só em acompanhamento há muitos anos, etc., sem evidência sem de nenhuma medicação oncológica mielotóxica, a vida é normal, com qualquer pessoa, né, com infecção por coronavírus.
Perfeito. Doutora Cláudia, o que a senhora diria nesse caso? Eu acho que o paciente sintomático, ele é muito mais simples da gente conduzir dentro de um contexto que, como a Gabriela e a doutora Andréa já falaram, a gente vai acabar adiando e tratando os sintomas como a gente faria com qualquer outro quadro infeccioso de um paciente em tratamento. Então, se o paciente vem com febre, com tosse, seja uma gripe, uma infecção bacteriana, a gente vai adiar alguns dias até melhora clínica desse paciente. Eu acho que o que talvez gere maior discussão do ponto de vista técnico e mais difícil de se conduzir é o paciente assintomático COVID positivo ou aquele grupo de pacientes que seja a familiar ou tiveram contato com algum paciente com COVID positivo. Então, esse é um paciente que a gente sabe que no intervalo das próximas 2 semanas, em média, ele pode vir a ter sintomas da doença. Se a gente for olhar os dados, a gente sabe que 80% desses pacientes não vão ter sintomas. Vão ser positivos, mas assintomáticos. Mas 15% desses pacientes vão ter sintomas de internação e 5% vão desenvolver sintomas mais graves. Então, quando a gente tem um paciente desse que possivelmente está contaminado, mas que ainda não desenvolveu sintomas no meio de um tratamento oncológico, eu tenderia a aguardar essas 2 semanas para entender como é que vai ser o desenvolvimento da doença naquele indivíduo e aí conseguir prosseguir o tratamento oncológico dele. Seria uma regra, mas eu acho que a gente teria que realmente individualizar cada paciente. Perfeito, obrigada. Doutora Andréia, um ponto que tem sido muito perguntado aqui nas nossas mídias sociais e dos participantes da transmissão online é com relação à vacinação, né? Com relação à vacina contra a gripe, contra a influenza e outras vacinas como a pneumococo. Quais são as recomendações aos pacientes oncológicos? Eles devem tomar a vacina? Eles devem ir até os postos tomar a vacina? O que vocês têm recomendado? Gisele, eu acho até que o pessoal compartilha comigo por que a gente tem poucos pacientes nessa casuística, dessa doença toda, né? Os estudos, tem poucos pacientes, porque os nossos pacientes eles são mais orientados, porque eles estão tratando de uma doença grave. E, nesse momento, o importante é que não vai mudar nada em relação à vacinação. O paciente oncológico que pode ser vacinado, ele vai ser vacinado contra a influenza, contra qualquer outra. Se ele está com um tratamento que não é miela ablativo, ou seja, ele tem condição de responder àquela vacina. Então, tudo isso é observado pelo oncologista, pelo hematologista, e geralmente a gente vacina todos os pacientes que podem ser vacinados, independentes da pandemia agora. A gente vai fazer como a gente fazia antes, a recomendação é a mesma, tá? O importante é que o Ministério adiantou a vacina, porque estado gripal, né, caso da influenza, então é importante que a gente vacinasse as pessoas mais cedo, para que se elas tivessem um sintoma gripal ou uma gripe, a gente já tivesse a proteção, né, do H1N1, para a gente não ter ficar em dúvida, ou pelo menos a gente tentar ajudar mais esse paciente quando ele chegasse com sintoma gripal. Se ele já foi vacinado, melhor, ele estaria protegido mais contra a influenza, então a gente poderia pensar em Covid, né? Mas se a recomendação não mudou, a recomendação é a mesma. Pacientes em tratamento quimioterápico, hematológicos, precisam conversar com o seu médico assistente para ver se é o ideal vaciná-lo naquele momento. Se não está em tratamento, ou se está fazendo uma medicação oral, que não seja, que não cause nenhuma baixa de imunidade importante, a maioria das vacinas vão ser feitas. Então, a gente não tem uma mudança, a gente só tentou até o Ministério, né, todo mundo tentou apressar essa vacina da influenza por conta do Covid, mas quanto à recomendação não mudou em nada. Não sei se a Gabriela e a Claudinha podem ajudar nisso aí. Doutora Gabriele, doutora Cláudia. Doutora Gabriele, o que a senhora considera? Exatamente isso que a Andréa falou. Essa é uma dúvida frequente. Todos os pacientes nos mandam mensagem, perguntam se podem vacinar para gripe, principalmente porque é a vacina que está sendo feita neste momento, né? A recomendação não mudou, a vacina não é inclusive nos
pacientes que estão em vigência do tratamento. É claro que a gente precisa ter que o paciente escuta a do assistente, mas via de regra esse paciente a gente arrepia muito fácil, porque é um problema que a gente tem que se preocupar, né? Os pacientes infectados com Covid, a chance de ter outras síndromes gripais, o vírus diminui bastante. Então, essa é a recomendação que a gente tem. Pacientes que sim, você volta para vacinação. Perfeito. Doutora Cláudia, e a vacina da gripe, o que a senhora acha? Eu acho que é muito dito. Realmente a orientação para a vacina da gripe especificamente, que não é um vírus vivo. Então, a vacina da gripe deve ser realizada nos pacientes oncológicos, como já era a nossa rotina. O que eu tenho orientado os pacientes é que a gente evite aglomerações. Então, quando foi anunciado a vacinação em março, o adiantamento dessa vacina por parte dos serviços públicos, eu fiquei um tanto receosa de que houvesse multidões, aglomerações. Mas a estratégia de drive-thru, quer dizer, de vacinação no carro, foi muito feliz, foi muito efetiva. Eu acho que os povos conseguiram se organizar de uma maneira que os pacientes conseguiram vacinar sem aglutinações, e a gente tem a opção, lógico, no serviço particular da vacinação em domicílio. Então, a minha orientação é: evitem as aglomerações, mas dentro dessas outras estratégias mantenham a vacinação, com 2 objetivos. O primeiro é que a gente descarte realmente do ponto de vista de sintomas. Se um paciente está com febre, sintomas respiratórios e foi vacinado, é muito mais simples a gente pensar clinicamente e conduzir esse paciente. E o outro é que a gente vai estar evitando um volume de pacientes internados por outras síndromes respiratórias virais que não Covid, nesse momento que é tão delicado para a internação. Perfeito. A gente já está quase chegando ao final. Eu queria antes fazer uma perguntinha aqui da Rosiane Alves e depois para fazer uma rodada sobre a questão dos aspectos emocionais aí, de como a gente recomenda a termos serenidade nesse momento, mas eu queria aproveitar, doutora Cláudia, e já perguntar sobre o ponto que a Rosiane Alves levanta. Ela não dá muitos detalhes, mas ela fala sobre a possibilidade de atendimentos a domicílio, né? Em que casos isso poderia ser aplicado para pacientes que se encontram em casa, não têm condições de se locomoverem até a clínicas ou hospitais, se existe possibilidade de receber atendimento e tratamento em casa. Ela é bastante genérica, ela não entra muito em detalhes, mas eu queria que a senhora desse uma palavrinha em relação a isso. Eu acho que o atendimento domiciliar, ele já é uma realidade dentro da oncologia, né? Então, nos pacientes paliativos, tem grupos de paliativistas que fazem essa visitação, alguns dos nossos pacientes estão em cuidados domiciliares em home care, então essa é uma realidade. De regra, eu não tendo a substituir as consultas daqueles pacientes que têm condição de locomoção até a clínica, eu tendo a não substituir essa consulta. Então, eu mantive as minhas consultas no consultório para os pacientes que, logicamente, têm condição de locomoção. Restringindo as visitas domiciliares aqueles pacientes em cuidados paliativos ou que, por algum motivo, não tenham condição de locomoção. Por que isso? Porque é muito importante que os pacientes entendam que a gente, como equipe de saúde, também precisa se preservar, porque a gente pode ser potencial contaminador de outros pacientes. Então, eu tenho tentado me cuidar, eu tenho dito isso a eles, que não é só por mim, é por eles, porque 80% dos pacientes são assintomáticos. E por a gente ser uma faixa de etária talvez um pouco mais jovem do que está cometido doentes graves, e poder ser assintomático, a gente pode passar a doença para outros pacientes. Então, tenho seguido mais ou menos o que a gente já vinha fazendo, de restringir as consultas domiciliares aos pacientes que não têm condição de locomoção até aqui. Perfeito, obrigada. Doutora Andréia, então vou fazer a última rodada nossa aí de pergunta, né? Sobre a questão do aspecto emocional nessa hora, né? De que a gente está
enfrentando aí uma hora de estresse, de tensão, por conta de todas as recomendações dadas. O que a senhora diria ao paciente oncológico? Como manter a serenidade nessa hora? Que tipo de atividade ou disponibilidade de tratamento multidisciplinar esse paciente poderia fazer uso nesse momento, doutora Andréia? Eu acho que, como a Cláudia falou, foi uma mudança da rotina de todo mundo, não só dos pacientes, mas nós, médicos, todos os profissionais de saúde, né? Toda a parte administrativa, os hospitais, de todos os lugares, né? O que eu acho que é importante, uma coisa que eu tenho visto muito, é que a gente tem que aprender, né, a fazer esse isolamento e conviver mais tempo com as pessoas. É um aprendizado. Eu tenho passado muito com minhas pacientes, né, que a gente, no dia a dia, existe geralmente, tem um paciente, tem a família dele, a rotina, as pessoas não mudam muito a rotina, e nesse momento todo mundo está junto. Então, acho que eu estimulo muito, né, que as pessoas conversem mais, que as pessoas ouçam mais, né, o paciente e vice-versa. Meu paciente, às vezes o paciente também não tem muita paciência de ouvir o familiar. Então, é um aprendizado. Tenho falado muito sobre meditação, acho que é importante. Aqui no grupo, a gente tem toda uma estrutura de uma equipe multidisciplinar. Nós temos grupos dentro, né, com os pacientes. Então, a gente tem tentado passar para elas isso, essa força, tentar do limão fazer a limonada, né? A gente tem tentar se encontrar mais, conhecer mais essa pessoa que está aí, que é um paciente que já passa por uma doença grave, está se sentindo mais frágil agora. E muita esperança, assim, tentar contar. Eu vi um artigo falando assim, são 10 semanas. Eu acho que se a gente pensar assim, quanto tempo vai demorar isso? Eu acho que a gente tem que dar um tempo. 10 semanas e isso vai passar, que é o período, a gente tem um abril todo. Aí vamos botar que são as 6 semanas, né? Quando eu li isso, estava um pouquinho lá atrás. Mas a gente, quando a gente se planeja, né? Não, eu tenho 6 semanas para fazer esse isolamento, depois eu vou poder sair, eu vou poder fazer as coisas. O risco de contaminação vai estar menor, mas o risco existe, né? A gente vai ter o risco agora a vida toda, mas vai ter mais gente imunizada, então o risco de contaminar é menor. Contaminando, a gente pode ter qualquer tipo, né? A evolução desses aí, dos 80, dos 15 ou dos 5. Mas eu tenho falado muito isso com eles. Meditação, procurar conhecer essa pessoa, né? Ler muito, a gente tem estimulado muita leitura e contar, assim, pensar que são 6 semanas, não contar o dia, cada dia, mas assim, pensar, são 6 semanas que eu vou fazer isso e a partir daí minha rotina talvez consiga ser integrada de uma maneira mais tranquila e consiga entrar, né, na minha vida habitual. Mas é difícil, Gisele, não é fácil não. A gente também tem aprendido muito com os pacientes, né? A minha mãe mesmo fala assim, minha filha, eu não saía muito, então para mim não está muito difícil. E olha que ela é uma pessoa agitada dentro de casa. Mas eu vejo que ela está mais tranquila nisso. Já a gente, que não pode sair, né? Aí eu estou dizendo, eu não saía muito, mas eu não posso sair, eu estou estressada. Então a gente tem que ser muito criativa. Como eu falo, a gente tem que aprender nas oportunidades, né? É uma oportunidade para todo mundo se conhecer melhor, a gente está num relacionamento do grupo muito melhor. E a psicologia, a parte psicológica da clínica, né? O grupo de psicólogas está muito preocupado com isso e tem dado esse suporte ao paciente, ou como telemedicina, que já estão fazendo, ou vendo o paciente mesmo. Os pacientes têm vindo à clínica quando eles têm condição e não têm problema de locomoção, a gente já está aberto para atender e acolher esse paciente. Então, é por aí, é aprendizado todo dia, mas a gente está conseguindo. Perfeito, obrigada, doutora Andréia. Doutora Gabriele, o que a senhora diria aí para essa palavra aí de alento aí para todos, para os pacientes? Realmente, assim, é um período de muito aprendizado para todo mundo. Né? Eu acho que o câncer já vem na vida das pessoas e traz suas experiências diferentes. E câncer no meio de uma tempestade, de pandemia mundial, eu imagino que deve ser muito mais difícil de estar vivendo. A gente está aprendendo junto.
a gente está descobrindo ferramentas novas como a telemedicina, a gente está procurando se aproximar dos pacientes através de equipes multidisciplinares que sempre estiveram disponíveis na cidade, mas acho que a grande mensagem é que isso vai passar, que é uma fase que a gente está vivendo, que as coisas vão se agitando, muitas coisas novas sendo dadas. Isso é uma coisa que a gente fala sempre para os pacientes, tanto em relação ao Covid, que tem muitas mulheres com possibilidades de tratamento e de vacinação em andamento para um futuro próximo, quanto do ponto de vista oncológico, muitas novas possibilidades de tratamento sendo lançados toda hora. Então, a gente precisa agora discutir ciência, ter a paciência, porque a gente tentar levar isso para o possível através de todos os mecanismos, de todos os e até isso coisas novas chegando, e a gente vai superar isso tudo num futuro bem né? Precisa de tratamento de uma forma bastante surpreendente. Obrigada, doutora. Doutora Cláudia, como manter a serenidade nesse momento aí de pandemia, doutora? Então, Gisele, a gente já tem dito isso aos meus pacientes. É um momento de construção de informação. Nunca ninguém passou por isso, pelo menos não no Brasil. Eu acho que talvez alguns países mais frios, que já tenham esse hábito de 2, 3 meses por ano, tem uma certa restrição, isso seja mais simples para a gente, brasileiro, no calor humano, que abraça, que beija. Esse é um momento difícil. Mas a gente vai conseguir passar com isso mantendo as nossas rotinas, e as nossas rotinas, dentro do que é possível, logicamente, em isolamento, as nossas rotinas sadias. Então, eu digo aos pacientes, mantenham a atividade física dentro de casa, com objetos de casa, mas isso é possível. Tentem manter a rotina de sono, dormir e acordar na mesma hora que é o habitual. Tentem manter a alimentação saudável, porque a gente tem visto que alguns pacientes, não só pacientes, alguns amigos dizem, já que a gente está em casa isolado, então vamos liberar, vamos comer tudo, vamos sair da dieta. Não vale. Isso não deixa a gente melhor. Então vamos manter essa rotina de alimentação saudável. Vamos evitar bebida alcoólica. Então isso é uma outra coisa que eu tenho dito aos pacientes também. Mantenham rotinas saudáveis. Uma outra coisa que eu acredito é que a gente pode usar esse momento, que é difícil para o mundo inteiro, para a gente sair disso tudo muito melhor. Não só diferente, mas melhor. Então, eu já acredito, a gente já vê mudanças acontecendo, telemedicina é um exemplo, essa teletransmissão é outro exemplo. Eu acho que as empresas vão, de alguma forma, se adaptar a alguns dias de home office, de trabalho no domicílio. Então, eu acredito que a gente vai sair mudados, mas diferentes, valorizando as coisas que eventualmente aí no dia a dia a gente não está valorizando. Muito obrigada, doutora Cláudia, muito obrigada, doutora Andréia, doutora Gabriele, muito obrigada aos a nossa audiência aí que está conosco desde cedo, nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer. As respostas a essas dúvidas vão estar depois nos nossos canais oficiais, no nosso hot site. Eu agradeço muito a participação, são contribuições valiosas, e a gente vai dar sequência agora à nossa maratona de lives neste Dia Mundial de Combate ao Câncer com os nossos oncologistas em Recife. Agradeço muito as nossas oncologistas em Brasília. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Tchau. Obrigada.